Começamos a reportagem de hoje falando sobre o Iêmen, onde na tarde de sábado enormes explosões iluminaram os céus da cidade portuária de Hodeida, na parte ocidental do país. O contra-ataque israelense foi uma retaliação a um ataque de drones lançado pelos Houthis, onde um desses drones penetrou o espaço aéreo de Israel e matou um civil israelense de 50 anos de idade e feriu 10 pessoas no centro de Tel Aviv, não muito distante da embaixada dos Estados Unidos na cidade. O porta-voz do Exército de Israel, o almirante Daniel Hagari, revelou em uma declaração que uma investigação preliminar indica que o drone que explodiu sobre Tel Aviv era um modelo iraniano atualizado, que tinha a capacidade de realizar um voo do Iêmen para Israel. O porta-voz militar Houthi, Yahya Sari, anunciou que os Houthis realizaram uma operação militar contra um alvo importante em Tel Aviv e que a missão atingiu seu objetivo com sucesso. As forças Houthis declararam que Tel Aviv será um alvo primário e que existem outros alvos em Israel, incluindo locais militares e de segurança sensíveis, e por isso eles continuarão a atacá-los. Certamente esta não é uma ameaça inútil, uma vez que o exército israelita relatou que os Houthis lançaram pelo menos 220 ataques contra Israel desde o início dessa guerra. Antes do ataque de drones contra Tel Aviv, todos os ataques, exceto um, havia sido interceptado por navios de guerra no Mar Vermelho ou pelos sistemas de defesa de Israel. E o único míssil que passou por essas defesas atingiu uma área aberta no deserto israelita, nos arredores da cidade no extremo sul de Israel, a cidade de Eilat. Até o momento, Israel decidiu não retaliar os Houthis, até porque nenhuma vítima israelita resultou ferida ou morta diante de todos estes ataques. Mas, na última sexta-feira, a história mudou. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu emitiu um comunicado dizendo que o porto que atacamos não é um porto inocente. Este porto foi usado para fins militares, foi usado como ponto de entrada para armas mortais fornecidas aos Houthis pelo Irã. Os Houthis usaram essas armas para atacar Israel, para atacar os países da região no passado, incluindo a Arábia Saudita, para atacar a rota marítima internacional e destruir diversos navios. Esta é uma das rotas marítimas mais importantes do mundo, que está sofrendo com a agressão islâmica Houthi patrocinada pelo Irã. Netanyahu disse que a operação lançada por Israel atingiu alvos a 1.800 quilômetros de distância de nós e deixa claro aos nossos inimigos que não há lugar no mundo em que as capacidades do Estado soberano de Israel não alcancem. Agora vejamos como o ataque de Israel foi planejado e realizado. Para começar, este ataque envia uma mensagem a todos na região, tanto aos amigos de Israel como aos inimigos, de que as capacidades militares de Israel podem atacar alvos em locais muito distantes, neste caso a 1.800 quilômetros daqui, da minha casa. Este ataque supostamente incluiu dezenas de jatos F-16 e F-35, bombardeiros pesados F-15 e aviões-tanques de reabastecimento aéreo utilizado durante o voo até o Iêmen. Helicópteros da unidade de reconhecimento também estavam em prontidão para resgatar qualquer piloto caso seus aviões fossem danificados durante a batalha e tivessem que ser abandonados. Aeronaves especiais de guerra eletrônica também decolaram e estavam posicionadas em grandes altitudes para monitorar a situação e coordenar o ataque. Esta foi uma operação altamente complexa, provavelmente a mais complexa realizada pela Força Aérea de Israel em muitos anos. O alvo destes ataques foi a cidade portuária de Hodeida, a maior porta de entrada e saída do Iêmen controlada pelos Houthis. Embora seja amplamente reconhecido que este porto foi utilizado pelos iranianos para enviar armas para o Iêmen, os Estados Unidos e outras forças ocidentais evitaram atingi-lo. Por quê? Porque o porto também é utilizado para receber a ajuda humanitária para o Iêmen. No entanto, existem dois outros portos no Iêmen que são utilizados para este fim humanitário.
e as autoridades israelitas disseram que os benefícios estratégicos de atingir a infraestrutura energética e econômica controlada pelos Houthis em Hodeida superam os riscos. O plano começou a se desenrolar na manhã de sábado, quando a aprovação do ataque foi dada pelo ministro de Defesa, Yoav Gallant, e pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. As aeronaves de reconhecimento aéreo e guerra eletrônica foram as primeiras a decolar, rumo às suas estações bem acima do campo de batalha. Os helicópteros da Unidade 669 foram enviados em seguida para estarem disponíveis para quaisquer resgate que fosse necessário. Poucas horas depois, quando os caças da Força Aérea de Israel foram armados e equipados com equipamentos especiais, eles receberam o sinal verde para decolarem, acompanhados de um avião de abastecimento que lhes permitissem permanecer no ar por um longo período de tempo. O voo de Israel para o Iêmen durou várias horas e os jatos de ataque foram obrigados a voar em baixas altitudes para evitar a detecção do radar inimigo. Quando os aviões se aproximaram da zona aérea de Hodeida, os pilotos não perderam tempo e atingiram rapidamente 12 alvos, incluindo as instalações de armazenamento de combustível e refinarias. Depois de atingir os alvos designados, as aeronaves israelenses iniciaram imediatamente a longa viagem de retorno para casa. Nenhuma aeronave israelense foi danificada durante a operação e todas retornaram em segurança às suas bases em Israel. O vídeo e as imagens deste porto em chamas no Iêmen foram divulgadas pelos principais jornais em todo o mundo, chamando mais uma vez a atenção da comunidade internacional para o Oriente Médio. Agora vamos dar uma olhada em algumas das implicações estratégicas deste ataque israelense. O porto de Hodeida foi o centro de uma enorme operação criminosa e clandestina de contrabando que os Houthis usaram para gerar receitas estimadas em 1 bilhão e 800 milhões de dólares por ano. Esse dinheiro foi usado pelo líder dos Houthis, Abdul Malik al-Houthi, para adquirir armas do Irã e da Rússia e iniciar um conflito interno no Iêmen contra o governo local, em disputa de poder. Os Houthis também atacaram a Arábia Saudita por mera disputa religiosa islâmica e causaram grandes problemas econômicos para a população civil do Iêmen. Inclusive, a seguir, você poderá assistir este vídeo que traz informações sobre os rebeldes no Iêmen aliados ao Hamas, ao Hezbollah e às milícias iraquianas controladas pelo Irã. A maior parte do dinheiro clandestino dos Houthis, recebido através do porto de Hodeida, está agora perdido e não será fácil recuperar. No entanto, os Houthis estão divulgando declarações dizendo que não estão intimidados por este ataque de Israel. Porém, há imagens da cidade de Hodeida, bem como de Sanaa, a capital do Iêmen, em que os Houthis também controlam, mostrando longas filas em postos de gasolinas e revelando que a população civil compreende a gravidade do golpe sofrido pelos Houthis. O porta-voz dos Houthis emitiu declarações alertando sobre uma resposta feroz a este contra-ataque de Israel, dizendo que o inimigo israelense lançou uma agressão brutal esta noite contra o distrito de Hodeida e atingiu a usina que fornece eletricidade para a área. Responderemos a este ataque e não hesitaremos em atingir os alvos vitais em Israel. Tel Aviv é uma área insegura. No entanto, Israel não subestima as ameaças Houthi e as autoridades dizem que estão levando em conta que haverá realmente uma reação do Iêmen. Portanto, também as autoridades israelenses estão se preparando para dar um golpe ainda mais forte aos Houthis, caso seja necessário. Enquanto isso, o exército israelita reforçou os sistemas de defesa e foram colocados em alerta máximo. Além disso, foi convocada uma discussão extraordinária de avaliação da situação no Ministério de Transportes em preparação para a possibilidade de os Houthis tentarem atacar infraestruturas civis, como, por exemplo, aeroportos. As chamas de Hodeida foram vistas em todo o Oriente Médio
e a maioria das capitais árabes da região aplaudiram, mesmo que não publicamente. Enquanto que no Irã e entre as suas milícias terroristas rangeram os dentes de raiva e frustração. É importante relembrar que Israel não respondeu às centenas de ataques lançados anteriormente pelos Houthis. Porém, este contra-ataque de Israel foi em resposta clara ao ataque dos Houthis que matou um civil israelita, Yevgeny Ferder. Este ataque também destruiu diversos apartamentos em Tel Aviv e feriu outras 10 pessoas. Mesmo assim, a resposta de Israel no Iêmen foi apenas uma fração do que o exército israelita poderia ter feito aos Houthis se quisesse. Dito isso, o contra-ataque de Israel, por mais impressionante que seja, não resolverá o problema dos Houthis. Por quê? Porque eles não são realmente os que estão causando problemas e desestabilidade no Oriente Médio. Os Houthis são apenas os mensageiros do corpo da Guarda Revolucionária Islâmica no Irã. E este é o verdadeiro causador dos problemas aos israelitas e também aos árabes e muçulmanos sunitas. Também devemos considerar incluir nesse pacote os países europeus e até mesmo sul-americanos. Uma prova da manipulação iraniana pode ser vista através das milícias islâmicas xiitas no Iraque e na Síria, que também lançam ataques contra Israel, embora esses ataques estão sendo interceptados e por isso não são muito noticiados nos principais jornais do mundo. A grande verdade é que, enquanto Israel continuar realizando operações cirúrgicas e precisas contra os representantes iranianos em vez de atacar a cabeça da cobra inteira, Israel continuará se esgotando e nunca resolverá o problema em si. Então, por favor, continue a espalhar a verdade e compartilhe este vídeo tanto quanto possível. E mais do que isso, ore pela paz de Israel. Ore pela paz dos soldados do exército de Israel. Ore pela paz dos israelitas sequestrados brutalmente pelos terroristas do Hamas, que ainda permanecem em cativeiro nas profundezas de Gaza. Ore também pela proteção dos civis inocentes, tanto aqui em Israel quanto nos países que estão sofrendo com a invasão islâmica extremista. E o mais importante, ore pela paz de Jerusalém. Um forte abraço daqui de Israel e nos vemos no próximo vídeo.